Uberaba, no Triângulo Mineiro, é o lar de Chico Xavier há mais de 40 anos. A gente vê ele assim como um mito, né? Como uma pessoa assim, bem superior, num plano bem especial já. Conheço muita gente que ele já ajudou bastante. Dona Joana recebe a ajuda da Casa da Prece mantida por Chico desde que saiu do Nordeste fugindo da seca e da fome. E eu servo instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Eu considero Chico Xavier o homem mais importante desse século, pela humildade dele, pela simplicidade dele. Possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras espinhos em busca de luz, e da paz que com a ajuda de Emmanuel, seu guia espiritual, escreveu de olhos fechados livros em que aparecem textos psicografados de autores famosos. Graças a Deus reconheço que esses livros nunca me pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam, ou os escrevem através de minhas mãos. Chico Xavier é o autor mais lido na América Latina. Vendeu milhões de livros. Poderia ser milionário, mas tudo o que ganhou foi destinado a obras de caridade. Naturalmente a igreja não fará dele santo, porque a religião dele foi outra, não a católica. Mas não fará falta a ele, porque ele operará seus milagres, certamente, depois que ele, na linguagem espírita, fizer a passagem. sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade, abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz, paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade, abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou
corpo e sua alma, o bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Eu vim em busca de um conforto espiritual, de um consolo para minha dor. Sabe demais, eu não tô tendo forças para suportar o que eu tô passando. O lar dos meus amigos, que não tem paz, eu vim aqui para pedir. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Uma boa tarde a todos. Como a Fátima nos colocou, nós estamos encerrando o capítulo 7, Bem-aventurado pobres de espírito, e o livro empresta o seu tempo para nós homenagearmos uma pessoa muito especial para a família espírita, que faz aniversário hoje. E então, para esse evangelho especial, para que a gente possa encerrar esse capítulo e prestar essa pequena homenagem, eu vou começar contando para vocês um fato que aconteceu numa madrugada, quando um ladrão ele pulou o muro da casa de um aposentado. Com arma na mão, rapidamente ele chegou ao quarto do aposentado. "Passe-me tudo", disse ele. E o aposentado: "Calma, meu filho, eu não tenho armas, eu sou um cristão. O que você deseja? Dinheiro?" Isso mesmo. "Olha, tudo que eu tenho são R$170, que está dentro de um envelope que fica lá no meu criado mudo. Se não for muito trabalho para você, você mesmo pode pegar lá no criado mudo." O ladrão não gostou muito, mas foi até lá. Quando ele estava pegando: "Ai, meu filho, desculpa, errei o envelope. Esse envelope aí, ai, que cabeça minha, os exames que eu preciso levar para o médico. É outro envelope, por favor." O ladrão pegou. Aí falou: "Agora conta, para ver se eu não me enganei." O ladrão contou. Tá tudo certo. "Então, quando você estava contando dinheiro, eu percebi que você é mais forte do que eu. E eu ganho muita coisa. Eu tô com 2 camisas, 2 calças novas, meia, cueca na embalagem, cinto. Você aceita?" O ladrão: "Aceito, vou pôr tudo arrumadinho numa sacola." "Você tá com fome? É que sobrou um bocadinho de carne lá, arroz, feijão da janta. Tá com fome?" "Tô." "Ah, então senta aí na mesa que eu vou fazer um prato para você." O ladrão sentou, a arma e o envelope de dinheiro do lado, enquanto ele comia. O aposentado olhou para ele e falou assim: "Você tem filhos?" Ele falou: "Tenho 2. Então, falei para você que eu ganho muita coisa, né? Posso também fazer uma cesta básica para você levar para os seus filhos? Pôr uns brinquedos, umas roupas?" "Pode." Arrumou tudo direitinho. O ladrão terminou de comer, que por sinal estava com fome, que limpou o prato. Catou o envelope, a arma, cheio de sacola. Aí o assaltado olhou para ele: "Meu filho, diz uma coisa, como é que você vai embora com tudo isso?" "Ué, vou sair do jeito que eu entrei, vou pular um muro." "Não faz isso, pelo amor de Deus. Madrugada. Já imaginou se algum vizinho escuta? O que vai pensar de você? Chama a polícia." "Faz o seguinte, aqui está a chave do meu portão. Você pega, abre o portão, o vizinho vai ver você sair, vai saber que você não estava com nenhuma intenção ruim. Aí só que eu vou pedir um favor. Assim que você sair, você tranca e joga por debaixo do portão. O mundo está tão violento, tem pessoas mal intencionadas. E meu filho, vai com Deus.
O nome do ladrão nós nunca ficamos sabendo, mas do aposentado que foi assaltado é Chico Xavier. Só podia ser o Chico, né, gente? Para ter uma atitude dessa numa situação assim. A lição só podia ser de Chico, né? Mas tem uma coisa para falar para vocês. A atitude foi do Chico, mas a lição não é dele. A lição é de Jesus. Vocês lembram quando Jesus colocou no Evangelho para nós: se alguém te ferir numa face, ofereça outra? O Chico entendeu o que Jesus estava pedindo. Que diante de situações, gente, de violência, agressão, injustiça, alguma situação que nos prejudique, Jesus estava pedindo para a gente ter uma reação diferente. Chico entendeu e Chico praticou o que Jesus pediu. E não foi só nessa passagem. Todo o Evangelho de Jesus, Chico compreendeu e pôs em prática. Então o Chico é o Evangelho vivo de Jesus. É a nossa referência de um homem de bem. Com Chico, nós aprendemos o bem viver. E nesse aprendizado do bem viver, que criatura eu estou sendo? Eu sou uma criatura que gera problemas ou apresenta soluções? Como diz o Cássio, a gente consegue ser um agente complicador ou facilitador? Diante das situações que a vida nos apresenta, diante dos relacionamentos, da convivência, aonde eu estiver ou com quem eu estiver, como eu estou agindo e reagindo. Então nós poderíamos, gente, lembrar de inúmeros seres especiais nesta tarde. Eu não estou falando de santos, eu estou falando de seres humanos especiais, que nas situações da vida, na sua existência, nos relacionamentos, eles foram agentes facilitadores. Eles apresentaram soluções. E lógico, hoje nós lembramos dessa figura ímpar de Chico, primeiro porque ele é um dos melhores representantes de um pobre de espírito aqui na Terra. Porque nas semanas anteriores, que nós já estamos algumas semanas nesse capítulo, foi passado que o pobre de espírito é aquele que é pobre de orgulho, de inveja, de ciúmes, de avareza, de maledicência, de vingança, coisas e sentimentos que a gente só ouve falar, né? Mas ele é pobre disso. E ele é rico no quê? Em humildade. Humildade vem de humus, terra. Então o Chico era aquele pobre de espírito, gente, que tinha os olhos, mente e coração voltado para a espiritualidade, sim. Mas os pés de Chico, gente, estavam bem apoiados aqui na terra, trabalhando para Jesus. Chico veio nos ensinar a trabalhar com humildade para Jesus. E esse ensinamento de Chico vem desde a infância. Ele sempre teve essas atitudes de humildade de um pobre de espírito. Todos aqui conhecem a história do lamber ferida, né? A gente não precisa comentar, mas se alguém esqueceu rapidamente, quando o Chico estava entre 5 e 7 anos, né, que ele ficou órfão de mãe, e o pai, por não poder cuidar de 9 filhos, distribui os filhos para amigos, parentes, e o Chico vai morar com a sua madrinha, Rita de Cássia. E o sobrinho da Rita de Cássia, o Moacir, estava com uma ferida infeccionada no joelho. Não tinha penicilina nesse tempo. Então, como que eles curavam? Através de benzedeira. A benzedeira olhou, viu aquilo tudo infeccionado, cheio de pus, falou para ela: uma criança precisa lamber essa ferida em jejum toda sexta-feira. Quem foi escolhido? Chico. Então o Chico, que foi toda bondade, renúncia e amor, aos 5 anos de idade lambeu feridas. E nós, como diz a espiritualidade, como vocês são complicados, né? Como vocês se contrariam por qualquer coisa, uma palavrinha, uma atitude, uma crítica às vezes justa e necessária, nós nos melindramos, nós nos ofendemos, nós ficamos tão contrariados
que muitas vezes nós ameaçamos ou abandonamos o nosso trabalho. E não é só dentro de uma casa assistencial, às vezes é o nosso trabalho que nos dá a remuneração. Perdemos a amizade, ficamos de mal, porque nós estamos magoados, contrariados. O Chico podia lamber feridas, né? Mas pelo jeito, nós somos melhores que o Chico, não somos? Porque nós não podemos. Que isso? Eu fazer isso? Isso daqui, imagine, mas nunca vou fazer isso, eu não mereço passar por isso. Mas o Chico, pelo jeito, merecia, né? Nós sabemos que não, né? Nós sabemos que o Chico era exageradamente humilde, gente, a ponto de chamar a atenção. Não atenção porque ele queria ser reconhecido, não. A humildade era espontâneo no Chico. Então o Chico era aquele pobre de espírito que compreendeu que a humildade é você ter consciência do seu real tamanho, gente, dos seus valores, sim, das suas aptidões, dos seus talentos. Então realizava o trabalho sem esperar reconhecimento, porque ele sabia do que ele podia fazer. Mas o pobre de espírito, a pessoa realmente humilde como Chico, ela também sabe seus limites. Ela sabe de tudo que ela tem que aprender. Ela sabe que ela tem ao longo da vida muito aprendizado. Então o espírito, o humilde, no caso o nosso Chico, ele entendeu aquela frase: o verdadeiro sábio sabe que nada sabe. Então ele sabia que todos nós somos seres perfectíveis, estamos em busca da perfeição. Então nós temos o mesmo caminho a percorrer, e como nós ainda estamos em aprendizado, gente, nós temos necessidades, fragilidades humanas. Hoje eu acerto, amanhã eu erro, hoje é meu irmão, amanhã pode ser eu. Então, o Chico tinha total consciência, gente, de que nós não somos, nós estamos nesse corpo. Nós estamos com essas aptidões, nós estamos com esse talento. Tudo que foi dado ao Chico, tudo que foi dado para nós é um empréstimo do Pai, para a gente realizar essa etapa de aprendizado. E tudo que é empréstimo, um dia vai ter que ser devolvido e prestar contas. Então o Chico sabia que naquele momento ele estava, mas ele não sabia o dia de amanhã. Então o que é nosso mesmo, gente, são as aquisições morais. E isso o Chico adquiriu demais. Então ele era extremamente humilde, né? Então o Chico, como ele confiava no seu trabalho, quando ele precisava ser mestre, ele era, viu? Professor, benfeitor, mas quando ele percebia que ele não sabia, ele se colocava na posição de um aluno, de um aprendiz. Então ele estava sempre aberto a novos aprendizados, troca de experiência, e ele tentava esconder tudo aquele talento, nós sabemos disso, né? E as pessoas chegavam: mas Chico, você é maravilhoso, Chico, que mãos abençoadas, quantas mensagens, né? E o Chico naquele jeito mineirinho, todo encolhido: sou não, minha irmã, meu nome é Francisco, tira o Fran, fica só Cisco, eu sou um cisco. Mas não adiantava, né? Aquele cisco era muito importante, então o Chico achou melhor se considerar um verme. Muitos aqui conhecem isso, né? Chico falava: eu sou um verme. E o Emmanuel escutando: verme, verme. Até que o Emmanuel, né, chegou e falou: Chico, toma cuidado, hein? Não é qualquer pessoa que pode se considerar um verme. Uai, meu irmão, por quê? Por quê, Chico? O verme, ele escava, ele areja o solo, ele cumpre bem o seu trabalho. E muitos de nós, Chico, não está cumprindo o seu trabalho direito, não está cumprindo sua missão tão bem como o verme está realizando sua tarefa. E a partir daí, Chico se considerava um subverme. Então o Chico, gente, ele se encaixa direitinho nesse evangelho. Ou melhor, não só nesse tema. O Chico se encaixa em todas as lições.
Nós poderíamos não ter as casas espíritas, gente. Nós poderíamos não ter nem acesso aos livros sagrados. Mas se nós tivéssemos tido a oportunidade de conviver com Chico, cada dia com Chico, nós aprenderíamos todas as lições necessárias para conquistarmos as sonhadas virtudes e encontrar o caminho da felicidade. Então, gente, hoje, o que nós queremos passar aqui não é a biografia de Chico. Essa daí nós já conhecemos, né? Então, quando a gente usou ele como referência aqui, nós aproveitamos também para homenageá-lo. Porque hoje é o segundo motivo de nós lembrarmos de Chico. 2 de abril. Foi a data de nascimento de Chico. Então, primeiro, porque ele se encaixa no Evangelho, e segundo, para a gente prestar essa pequena homenagem a ele. E tem um fato interessante quanto ao nascimento de Chico. Maria João de Deus, sua mãe, começa a sentir as dores do parto no dia 1º de abril. João Cândido, seu pai, ficou desesperado. Meu filho não pode nascer no dia da mentira. Meu filho não vai virar piada. E aí o Chico, esse pobre de espírito, que sempre foi um agente facilitador, que sempre apresentou soluções para a nossa vida, já fazia isso antes de encarnar. Deu um jeitinho lá com a espiritualidade, ajudaram Maria João de Deus a segurar as dores, e ele vem ao mundo no dia 2 de abril de 1910. Conhecemos a biografia, conhecemos todas as lutas e desafios desse ser humano especial. E aí fica a pergunta para nós: como que um ser humano como Chico arrumava tanto tempo, gente, para realizar tanta coisa, tanto trabalho? Eu, sinceramente, eu fico com vergonha de comparar o que eu faço com tudo aquilo que o Chico fez. E eu não estou falando da obra grandiosa de Chico, hein, gente? Porque essa daí não tem comparação. Ela é incontestável. Porque depois de Jesus, Chico é o médium mais completo que esteve sobre a terra. O Bacelli nos diz: se nós quisermos resumir Chico em uma frase quanto à sua mediunidade, podemos dizer: Chico foi a encarnação do Livro dos Médiuns. Todas as mediunidades descritas por Kardec, gente, no Livro dos Médiuns, o Chico possuía, em grau avançado. Muitas das suas faculdades nós não conhecemos e outras nem temos capacidade de conhecer. Então não estamos falando da obra grandiosa de Chico. Nós estamos chamando a atenção aqui para esse evangelho que fala de humildade, do Chico ser humano nas atividades do dia a dia, no cotidiano, naquelas tarefas mais delicadas, no dia a dia. Como que o Chico arrumava e administrava o tempo? Como que ele conseguia cultivar tantos sentimentos e corações? Como que ele cativava tantas criaturas, gente? Tudo isso que Chico fez como ser humano, nós poderíamos fazer. Aqueles que viveram mais intimamente com Chico, nos diz, por exemplo, uma atitude humana do Chico que estaria ao nosso alcance. O Chico não esquecia do aniversário de nenhum amigo. Sabe aquelas pessoas queridas que passa batido? Você não tem tempo, teu tempo é tão precioso. Gente, como que a gente arruma uma desculpa dessa hoje? Nós não precisamos perder tempo de ir até a casa da pessoa, mas nem perder o precioso tempo telefonando. Hoje nós temos o Zap. Ah, está muito ocupado, não dá para mandar uma mensagem? Pega uma daquelas figurinhas ali, põe uma figurinha daquela e põe um felicidades. Parabéns, você vai encantar o dia daquela pessoa. E o Chico, gente, não tinha internet, não tinha e-mail. O Chico escrevia cartinhas à mão. Depois ele ia até o correio, gastava no selo para o carteiro entregar. Então, se o carteiro tinha que entregar, provavelmente o Chico escrevia umas cartas com antecedência. Mas nós não temos tempo, ele tinha, né? E as cartinhas do Chico, não era só cartinha não, ia com mimo junto. Chico pegava uma mensagem,
recortava, colava, pintava, desenhava, colocava uma flor dentro de um livro e mandava o Brasil todo. E essas cartas, esses mimos, gente, muitas delas aos amigos queridos chegavam perfumadas. E não eram só as cartas e mimos de Chico que era perfumado, não, gente. Você estar na presença de Chico, no ambiente de Chico, tocar no Chico, no objeto de Chico, as pessoas podiam ficar impregnadas pelo éter. Isso dizia a presença de Sheila, espírito de Sheila que vinha junto com Chico realizar os tratamentos, as curas. Outros ficavam impregnados de perfume, principalmente das rosas. O Chico sempre falou do valor terapêutico das rosas. Quando exalava aquele perfume e as pessoas, lógico, sentiam aquilo e entravam em contato com a espiritualidade, as flores astrais atuavam ali e através daquele perfume de rosas, elas são para nós, gente, fortificantes. Elas ajudam naquelas pessoas que estão debilitadas tanto no físico como no emocional. Então, quem conheceu o Chico sabe disso. O seu Juca está aqui para dizer. A casa dele era cheia de canteiros de rosa. E ele cultivava aquilo com amor, porque ele falava que formava um cinturão balsâmico para proteger ele, fortalecer ele e todos que ali estavam. O Chico estar presente, a água para fluidificar ficava leitosa. Naquelas longas filas do correio do além, que recebeu esse apelido, porque eram aquelas pessoas que estavam com o coração sangrando e em busca ali de um consolo para aquelas suas dores, né? E o Chico sabia, gente, nós também sabemos disso, né? O telefone toca de lá para cá, mas tem um detalhe, tem que saber atender, viu? O Chico sabia atender o telefone de lá, mas muitos ali não estavam preparados para receber. Então o que o Chico fazia? Passava pelas filas, era uma palavra, era um sorriso, era um beijo, era um abraço, só a presença do Chico ali. E as pessoas, mesmo que ele não falasse nada e não recebesse a mensagem, saíam dali consolados. Como é que o Chico fazia isso? Simples, um ser humano. Nós, ser humanos, se nós se esforçarmos muito, tem que fazer muito evangelho aqui na frente, Giche, vocês têm que cuidar muito de bazar, ajudar muito nas doações com a Fátima, tá? Nós temos que fazer muita obra assistencial. Nós vamos atingir uma áurea vibratória de 2 centímetros. A áurea vibratória de Chico era 10 metros. Olha o poder de vibração desse ser. Então, gente, com certeza, todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com Chico, ou que procuram conhecer mais a trajetória de Chico, quando se lembra de Chico, ou se aproxima uma data como hoje, do seu nascimento, ou do seu retorno à pátria espiritual, 30 de junho de 2002, gente. Tem muita coisa circulando na internet com fake news quanto à data de desencarne. Chico desencarnou um dia que o Brasil estava feliz. Tinha ganhado um título mundial no futebol. O Chico pediu isso. Que, se possível, quando ele nos deixasse, que fosse um dia que os brasileiros estavam felizes. Por que isso? Para a gente não sentir muito. Mas não teve jeito, né? A gente estava feliz. Chico partiu, mas deixou saudades. Saudades da rua São Sebastião ainda descalça, com o cachorro Lorde de José Xavier, dormindo sobre o passeio da casa de João Cândido, e o nosso querido Chico com o brilho de muitas estrelas no olhar, distribuindo amor, ternura e esperança pelas noites. Noites maravilhosas aquelas, que Chico colhia as estrelas para entregá-las com versos de amor a todos que o procuravam. Ele parava junto de nós, a gola do paletó alta por causa do frio. Quanta coisa bonita que o Chico tinha para nos dizer. Quantos ensinamentos que tornaram a nossa vida menos complicada.
O Chico conseguia fazer com que os elefantes que ocupam a cabeça dos desesperados ficassem menores que peixinhos de aquário. Que aquela amargura que nós carregamos no coração, que pesa mais do que chumbo, ficasse mais leve que algodão. O Chico, ele parecia um mágico, mas ele não usava cartola, usava fraque, não tinha gestos e palavras de mágico. Ele fazia tudo suave e natural. E suave e natural, ele colhia as esperanças do espaço para distribuir entre os doentes, os tristes, os solitários e infelizes. Como não sentir saudades de um ser humano desse? Que arrumava tanto tempo para estar presente na vida de tantas pessoas, gente, naquelas atitudes, naquelas atividades de rotina, do cotidiano. Sabe, com esse tempo muito precioso, muito corrido que nós temos, nós achamos às vezes de fazer ali aquela atividade, estar ali para realizar, ou estar ali com aquelas pessoas, é menos importante, é até insignificante. Para o Chico, tinha uma dimensão especial. E o Chico sempre conseguia fazer algo mais. E as pessoas se encantavam com esse algo mais que o Chico fazia. Como que ele conseguia, gente? Por que um ser humano como nós conseguia estar tão presente? Realizar tanto? Conseguir encontrar tantas soluções e tanto consolo para todos nós? Porque o Chico, gente, ele exemplificou todos os ensinamentos que os espíritos trouxeram através da sua extraordinária capacidade mediúnica. O Chico não teria o respeito que ele teve e tem até hoje, na sua condição moral e espiritual, se ele não tivesse vivenciado tudo que os espíritos trouxeram pelo seu intermédio. No livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa querida Sueli Caldas, que infelizmente desencarnou ano passado, 2021, vítima da Covid, a Sueli nos conta que numa carta que ele escreveu para o presidente da Federação Espírita do Brasil, ele se colocou assim: eu sou um pescador. Estou enviando para você, meu amigo, sempre o relatório da pescaria. Analise o material e divulgue apenas o que for útil. Não foi à toa que o Chico se coloca como pescador. Foi a intuição da espiritualidade. Ele foi convidado para essa pescaria. Ele foi um pescador de homens e de almas, na companhia de um outro grande pescador, Emmanuel. Então, todos que conviveram com Chico, ou se aprofundem em conhecer a vida de Chico, vai encontrar essa característica nesse pobre de espírito, pescador de homens e de almas. Então, quando ele se coloca ali, para o presidente da federação analisar o material que o Chico estava falando, gente, eram as suas psicografias. Era o início do trabalho do Chico. E aí a FEB pôde notar toda a capacidade daquele médium. É importante isso, gente. Nós temos que ter uma ideia do trabalho do médium. Não basta ter a facilidade de trazer mensagens belas que chamem a atenção. Você precisa notar a fidelidade do médium ao trabalho, a fidelidade ao Evangelho Jesus, a fidelidade à doutrina espírita e principalmente a fidelidade à vivência do Evangelho. Chico foi esse fiel médium. O Chico realizou tudo isso. Então, com certeza, o Chico veio para sacudir alguma coisa. Ele veio trazer algo mais que só com a comprovação da mediunidade, gente. Porque existiam muitos pontos obscuros. Tinha muitas dúvidas na cabeça humana, como tem até hoje. Não deveria ter. Porque lá no século XIX, Kardec trouxe o consolo prometido por Jesus. Ele não nos trouxe a revelação de um mundo fora da matéria? Um mundo habitado pelos chamados mortos,
mortos só no nome, porque eles estão mais vivos do que nós? Não trouxe para nós como vivem os espíritos? E principalmente da sintonia, da comunicação entre esses dois mundos? E aí nós tivemos certeza da imortalidade. E também deveríamos ter adquirido uma fé raciocinada, com a certeza no amor, na bondade e na justiça divina. Porque nós ficamos sabendo da pluralidade das existências. Temos uma vida única, mas temos várias existências. E nós sabemos que numa existência não dá para aprender tudo. E como esse Pai é amor, Ele não pune e não castiga. Então Ele te dá a oportunidade de realizar o aprendizado nessas várias existências. Sabíamos de tudo isso, mas aí... E sabíamos também que foi lá na Europa que nasceu o Espiritismo. Mas aonde é que ele germinou, gente? Foi aqui. Principalmente com o Dr. Bezerra de Menezes, o nosso Kardec brasileiro. Só que aí o que aconteceu? Começou-se a fazer espiritismo à moda da casa. Não tem só pizza à moda da casa, tem espiritismo à moda da casa. Pouco conhecimento, preconceitos, cada um começou a realizar os trabalhos a seu jeito. E aí o espiritismo foi ficando distorcido, até que dia 2 de abril de 1910 nasce o Pescador de Homens. Então a semelhança, gente, do nascimento de Kardec, 3 de outubro de 1804, com o nascimento do Pescador de Homens, 2 de abril de 1910, tem que ficar no coração e na memória da família brasileira. Exatamente há 112 anos atrás, nascia em Pedro Leopoldo aquele que vinha dar continuidade ao trabalho que Kardec iniciou com o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Então, o mês de abril tem 2 ilustres aniversariantes, o Chico hoje e dia 18 o Livro dos Espíritos. Então, o Chico, ele veio trazer a continuidade que a imortalidade da alma necessitava. As obras de Chico trouxe isso. E trouxe, gente, a certeza dessa comunicação entre esses dois mundos. Chico foi o médium que não deixou dúvidas. Todas as suas faculdades foram desenvolvidas para não deixar dúvidas. Cura. Chico realizava a cura à distância de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Chico. E nem Chico conhecia essas pessoas. Um jovem no Japão, com fase terminal de câncer, os médicos falaram que já não tinha mais nada a ser feito, assiste uma reportagem na televisão de um médium brasileiro, não conhecia Chico, Chico não conhecia ele, desligou a televisão e aquela noite sonhou com Chico e mais um senhor de barba branca, um senhor já de idade. No dia seguinte, começou o processo daquele câncer e desaparecendo. Depois de alguns meses, os médicos não sabiam explicar, mas o câncer não existia mais. Eles não sabiam, mas o jovem compreendeu e vem ao Brasil agradecer a esse médium que ele nem conhecia. Quando ele está na frente de Chico agradecendo, ele olha para a parede e vê o retrato do Dr. Bezerra de Menezes e diz: esse senhor estava com você, Chico, quando começou a minha cura. O Chico, um ser humano, duvido que qualquer um de nós faça isso, pegava com a mão esquerda uma caneta, um papel, mão direita outra caneta, outro papel, e ao mesmo tempo 2 textos diferentes de autores diferentes. Os detalhes que traziam nas mensagens, as pessoas que estavam ali envolvidas não sabiam explicar. Recorriam a parentes, muitas vezes os encarnados não conseguiam explicar. Precisava recorrer à história da família para ver detalhes que Chico colocou ali que ele jamais teria conhecimento. Então, gente, a obra grandiosa de Chico não tem discussão. O Chico veio para abrir a mente daqueles que estavam perdidos. Mas a lição que fica para a gente encerrar desse pescador de homens, gente, é a arte de se fazer o bem, a benevolência, ou ajudar o outro. Quando você faz bem ao outro, você é ajudado. Isso era conselho do Chico.
Não nessas palavras grosseiras como a minha aqui, tá? O Chico era delicado, o Chico era sutil. Chegava aquelas mulheres enviuvadas, as mães enlutadas, com a maior dor que um ser humano pode sentir, que é a perda de um ente querido. O Chico às vezes passava horas ali chorando com ela, só escutava todo aquele lamento. Depois ele ia com jeitinho e fazia de tudo para que elas retornassem às suas cidades de origem, reunisse as forças que sobraram e fizesse obras de caridade. Por que o Chico fazia isso? Porque quando a gente sai do nosso umbigo e vai ajudar o outro, que você tem contato com a necessidade e a dor alheia, você muitas vezes descobre que a necessidade e a dor alheia é maior que a sua. Então o Chico, gente, a missão dele não se restringiu à grande capacidade literária. O Chico não encarnou para ser apenas o medianeiro de tantos livros, de tantas mensagens consoladoras e esclarecedoras, não. O Chico nasceu para ser o médium da vivência evangélica, o fenômeno da bondade. Foi o homem Chico, gente, que deu credibilidade ao médium Chico. Difícil para nós não é nós sermos igualzinho o Chico quanto à capacidade mediúnica, gente. O difícil para nós é imitarmos o Chico na sua dimensão humana, porque é maior que a sua mediunidade. Ele podia nem ter, gente. O povo amava o Chico pelo homem que ele era. Muitos ali nem conheciam espiritismo, porque maior no Chico foi a capacidade ilimitada de amar. Então esse pobre de espírito seguiu o conselho de Jesus e colocou o amor em ação. Nos amou de forma ilimitada. E quando nos deixou, voltando ao mundo espiritual, que deve ter sido uma festa lá, ele deixou um rastro. Rastro de amor, de bondade, de esperança e de saudades. Chico, como não sentir saudades e não te amar? Se a sua paciência e bondade fazia adormecer em nossos corações o ódio, o rancor, o desespero, a crueldade. Chico, como não sentir saudades e não te amar? Se as suas palavras tinham a leveza das flores de jasmim e fazia acender em cada peito a esperança. Chico, como não sentir saudades e não te amar? Se você era um pescador de homens e de alma, semeador de amor e ternura, que nos ensinou a colher flores fora da estação e a pisar com a leveza de passarinhos nos caminhos pedregosos da vida. Chico, que presente nós poderíamos te dar hoje? Sinceramente, em face de todo o teu trabalho, de todas as tuas conquistas, nada nós teríamos a te oferecer, a não ser o nosso eterno muito obrigado. Chico, que você possa ouvir, no silêncio da tua alma, a reprise dos cânticos que os anjos entoaram a Jesus. Boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.